Quando eu era jovem, morava com a minha família na cidade de Campo Verde, Minas Gerais, bem próximo de São Paulo. Morávamos em um sítio, nas mediações da cidade. Meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época. Sendo que eu e os meus irmãos o ajudava nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinha no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade, devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite puro para ajudar na renda familiar. Naquele tempo, não havia numerosas escolas, como hoje em dia. Havia apenas uma escola no centro da cidade, e tínhamos que andar muito até chegar nessa escola. Para quem não conhece Campo Verde, essa cidade é um paraíso em Minas Gerais, para quem ama o frio. A cidade também é linda por si só, e tudo nessa cidade é no estilo europeu: arquitetura, comida, costumes, etc. A cidade foi colonizada pelos europeus e hoje em dia é conhecido como Vila. Bem, tudo começou quando em uma certa manhã o meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Só que estranhamente, o boi estava parcialmente devorado. E daí, todos nós ficamos preocupados pensando: que animal faria aquilo? Ficamos cismados, mas não conseguimos descobrir o que era. Passado mais ou menos uma semana, o meu pai encontrou outro boi morto, nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também estava parcialmente devorado. O local onde os bois haviam sido mortos era perto de uma grande mata que tinha na região. Aquela mata era praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com o nosso cachorro latindo, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte de 2 bois, pegou um rifle de caça que ele tinha em casa e saiu com seu lampião para dar uma olhada. A minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida o meu pai voltou para casa assustado. Assim que ele chegou, perguntamos a ele por que ele havia atirado. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando de repente, no mato próximo, ele escutou um barulho. Em seguida, ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. E de repente, ele olhando meio de longe, com a luz do luar, ele viu no mato uma criatura de mais ou menos uns 2,5 metros de altura, andando meio corcunda. E quando aquela coisa se virou para o lado do meu pai, ele pôde ver que os seus olhos eram vermelhos como brasa. E foi nesse momento que o meu pai atirou e voltou para casa correndo assustado. Perguntamos se ele tinha acertado a coisa, e ele disse que não sabia, mas ele ia verificar na manhã seguinte, porque aquela coisa não deveria ser desse mundo.
Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que o meu pai tinha contado. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada, pois ele era um homem alto e forte e muito valente. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde o meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum, mas estranhamente encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 enormes patas, com dedos curtos, parecendo marcas de algum tipo de urso. E as pegadas iam em direção à mata fechada, que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, o meu pai foi conversar com seu vizinho, o Rogério. Esse vizinho havia mudado para ali recentemente, e ele era muito calado. Porém, o meu pai não ligava para aquilo, pois achava que era o jeito dele. O meu pai o chamou em casa, e em seguida contou tudo o que havia acontecido em nosso sítio. Meu pai logo perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio. E o Rogério contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite, próximo à sua casa. Era como um grunhido. E os cachorros ficavam latindo a noite toda. E foi aí que o meu pai convidou o Rogério para sair e uma caçada a tal criatura que estava rondando as nossas terras. E assim, eles marcaram essa caçada para a próxima noite. Eu, muito curioso, também queria ir, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, o meu pai não quis que eu fosse, mas acabou deixando. Voltamos para casa, e naquela noite, algo inusitado aconteceu. A criatura voltou em nosso sítio, o que não era muito comum de acontecer, pois por mais que essa coisa não tivesse uma rotina, aquilo nunca aparecia 2 noites seguidas. Naquela noite, as coisas não saíram de acordo com os planos da criatura. Um dos bois do meu pai vivia separado dos demais, pois era muito bravo e atacava qualquer um que cruzasse o seu caminho. E a criatura tentou atacá-lo. O meu pai logo acordou com o barulho dos cachorros e saiu lá fora com seu rifle. Porém, a criatura já havia fugido. Mas aquela coisa deixou um rastro de sangue. Mas não era o sangue do boi, e sim o sangue daquela coisa. Meu pai logo percebeu que o boi estava muito assustado, mas estava vivo e aparentemente muito bem. Porém, havia sangue em seu chifre. E foi aí que o meu pai percebeu que o boi conseguiu de alguma forma esquivar do ataque e cravar o seu chifre na criatura. O meu pai sabia que aquela coisa estava ferida. No outro dia cedo, o meu pai me chamou e fomos até a casa do Rogério. A caçada à criatura com o Rogério... Não, de novo. O meu pai e o Rogério haviam marcado de caçar a criatura naquela noite. Porém, o meu pai resolveu antecipar os planos, pois se aquela coisa estava ferida, com certeza não teria ido muito longe. Pegamos as nossas armas e fomos até a casa do Rogério prontos para a caçada, pois mesmo se o Rogério não fosse, iria somente eu e o meu pai. Assim que chegamos na casa do Rogério, ficamos chamando por um bom tempo e nada de ninguém aparecer. Pensamos que talvez ele não estivesse em casa e já íamos embora. E foi aí
que o meu pai notou um rastro de sangue que saía de fora do sítio e terminava na frente da porta da casa do Rogério. Meu pai me pediu para esperar lá fora e em seguida ele carregou seu rifle e com apenas um chute ele arrombou a porta da casa do Rogério. Meu pai foi até o seu quarto e lá estava ele, deitado com um ferimento no peitoral próximo ao ombro. Meu pai apontou o rifle para ele e disse para ele começar a se explicar. E foi aí que ele disse: "Eu fui amaldiçoado desde pequeno. Por isso eu vivo nessas terras sozinho. Quando eu tinha 15 anos, eu saí para caçar nessa mata com um amigo. Estava em cima de uma árvore e foi quando atiramos em um veado. O tiro pegou de raspão e o veado saiu correndo. Então corremos atrás dele até o perder de vista. Depois de um tempo, vimos uma moita à nossa frente se mexer. Atirei em direção à moita, achando que era o veado. E quando cheguei até lá, não havia veado nenhum. O que estava ali era o meu irmão, ferido com um tiro de espingarda. Ele disse que alguém atirou nele. Eu disse que fui eu, mas não sabia que era ele. Ele tinha apenas 12 anos e me seguiu até a mata para me fazer uma brincadeira, se escondendo na moita para tentar me assustar. O tiro pegou em seu peito. Ele não resistiu e morreu. Cheguei em casa e tentei explicar tudo para nossa mãe. E mesmo meu amigo tentando explicar que não foi a minha culpa, ela não acreditou e me jogou uma praga. Ela disse que eu nunca teria paz na minha vida e nunca seria feliz. Disse que eu me tornaria um monstro e ficaria a vagar pelas noites de lua cheia, em busca de sangue fresco. O meu pai é um homem muito valente, mas com um grande coração. Ele ficou comovido com a história do Rogério. E como ele nunca havia feito mal para ninguém, o meu pai disse para ele ir embora da cidade e nunca mais voltar por ali. E assim ele fez. Foi embora no outro dia cedo e nunca mais voltou. Depois desse dia, nunca mais ouvimos aquela criatura em nosso quintal à noite. O meu pai não toca mais nesse assunto. Eu sempre fico imaginando que espécie de mãe faz isso com o filho, no momento em que ele mais precisou do apoio dela. Na verdade, o Rogério era um monstro por fora, mas a sua mãe era um monstro por dentro. E é como diz aquele ditado: acidentes acontecem com qualquer um. Boa noite. No ano de 1982, eu namorava uma linda garota, chamada Márcia, a qual conheci na empresa que prestava serviços. Márcia era secretária nesta empresa. Quando eu a vi pela primeira vez, já me apaixonei, pois ela era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos. Era um encanto. Como eu não trabalhava diretamente para a empresa, não havia nenhuma regra que nos impedíamos de se relacionar. Então,
nos identificamos um com o outro. E em pouco tempo depois, começamos a namorar. Os pais de Márcia moravam em um sítio próximo a Camupuã, Mato Grosso do Sul, sendo que ela estava morando com a sua tia na cidade de Curitiba, no Paraná, onde eu morava na época. Ela dizia que foi morar com a sua tia para ter mais chances de estudar enquanto trabalhava, pois na cidade onde ela morava, em Mato Grosso do Sul, não existiam oportunidades de estudo e nem tampouco de trabalho. Bem, o tempo foi passando e Márcia disse para mim que passaria uma parte das suas férias no sítio dos seus pais, pois fazia tempo que ela não os via. Eu gostaria muito de ir com a Márcia e ficar com ela em suas férias no sítio dos seus pais, pois além de podermos ficar juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares. Mas como eu era caminhoneiro, eu não teria férias tão cedo. Então, passei a realizar viagens no meu tempo livre, para adiantar o serviço e assim conseguir 5 dias de folga. Eu planejei levar a Márcia de caminhão e ficar lá 3 dias e voltar sozinho para trabalhar. E a Márcia depois voltaria de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeitamente esquematizado. Meu caminhão era um cavalo mecânico 6x2, que era um ótimo caminhão na época, e eu cuidava muito dele, sempre fazendo revisões, e então não me preocupava muito com a parte mecânica. Chegada a data, partimos para a viagem. De Curitiba, nossa cidade de origem, até o sítio onde moravam os pais da Márcia, tinha aproximadamente 850 quilômetros. É bom observar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que tem hoje em dia, como o GPS, celular e internet. As rotas das viagens eram feitas por mapas mesmo. E quando chegou a data marcada, eu e a Márcia partimos para a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1982, uma quarta-feira. Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem. Passamos por lugares lindos, com incríveis paisagens. O sítio onde moravam os pais de Márcia era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas valeu a pena. Os seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. Lá andamos a cavalo, pescamos e fizemos passeios pela região. Foi uma delícia. Quando chegou o sábado, conforme combinado, eu arrumei as minhas coisas para retornar a Curitiba. E devido a estar me sentindo tão bem lá no sítio dos pais da Márcia, eu enrolei e acabei saindo tarde de lá, já anoitecendo. Márcia e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim, eu resolvi ir, pois queria, já no domingo, estar em casa para me preparar para pegar uma viagem na segunda-feira. Então parti. Peguei a estrada de terra próxima ao sítio dos pais da Márcia. E já estava escuro, pois naquela época do ano, os dias eram mais curtos. Como o tempo estava nublado, ameaçando chuva, a noite se tornou mais escura ainda. Meu caminhão tinha ótimos faróis, e ainda tinha mais 3 auxiliares. Percorri alguns quilômetros daquela estrada. Estava uma ventania danada,
Os galhos das árvores balançavam muito. Dava uma má impressão do lugar. Então começou a chover. Eu seguia por aquela estrada de terra já por um bom tempo. Até que em um certo ponto eu vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva. Não conseguia passar. Então me lembrei que havia uma derivação a 2 quilômetros atrás e voltei com o caminhão. Chegando no local, eu encontrei as duas derivações, uma para a esquerda e a outra para a direita. Imaginei que pegando a da direita, eu seguiria de certa forma em direção à cidade e encontraria o caminho correto. Então, virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas já não tinha certeza de que aquela estrada me levaria para a cidade. Conforme o caminho se seguia, eu notei que passava por um lugar muito estranho. Era uma espécie de vilarejo, com casas de madeiras e uma praça onde tinha uma fogueira e algumas pessoas em volta. E aquelas pessoas se vestiam com roupas bem rústicas. E quando elas avistaram o caminhão, todos correram para as suas casas e ficaram me observando ao longe. Não dava para ver direito, devido ao lugar ter pouca iluminação. E por mais que os faróis do caminhão fossem excelentes, parecia que aquela atmosfera impedia a luz dos faróis de se propagar. Era como se uma densa neblina pairasse sobre o local. E de alguma forma, a estrada que eu seguia deu naquele lugar. Achei muito estranho aquilo tudo, mas segui em frente. E meu desejo era sair dali o mais rápido possível. Avançando mais um pouco, eu consegui sair daquele lugar, mas notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava só aumentando. No caminho todo, com os 5 faróis do caminhão ligados, eu via a vegetação à volta e os detalhes da estrada. Mas quanto mais eu avançava pela estrada, menos eu conseguia ver. Parecia que não havia mais nada em volta. A sensação era que eu estava em uma estrada no alto de uma serra, ou em volta houvesse algum tipo de despenhadeiro ou abismo, sei lá, pois não existia nada para se observar ao redor. Neste ponto, eu fiquei assustado. Então, pensei em parar o caminhão, mas foi aí que o inacreditável aconteceu. Com muita dificuldade, eu pude observar que estava de volta à vila, o que era impossível, pois estava seguindo em linha reta pelaquela estrada, e aquele lugar havia ficado para trás. Desci do caminhão para observar melhor ou pedir informação para alguém, mas deixei o motor ligado para manter a carga de bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta. Peguei a minha lanterna e saí para pedir informação a alguém. A iluminação do local era suficiente apenas para ver a silhueta das pessoas, mas nada com muita clareza. A atmosfera daquele lugar era muito estranha, pois nada se escutava ali. Nem o som do vento, nem o som dos meus passos e nem nada. Eu já estava apavorado, e foi aí que reparei que na praça havia algumas crianças jogando bola, naquela escuridão. Eu fui até onde os garotos jogavam bola, e assim que cheguei, todos pararam de jogar e ficaram me encarando.
tentei me comunicar de longe, mas era como se a minha voz saísse abafada. Era muito estranho, pois os garotos conversavam entre si. Porém, eu não escutava nada, além de sussurros. E quanto mais próximo eu chegava, mais eles se afastavam. E foi aí que notei que mais no centro da praça havia uma igreja. As portas estavam abertas e haviam muitas velas dentro da igreja, o que clareava um pouco melhor o lugar. Caminhei por dentro da igreja e não vi ninguém. E foi aí que notei uma silhueta entrando por uma porta que ficava ao lado do altar principal. A porta estava aberta e a silhueta daquela pessoa era aparentemente a silhueta de um homem muito alto. Pensei que talvez fosse o padre, sei lá, e fui em direção àquilo. Subi no altar, e assim que cruzei a porta que estava aberta, eu tive a visão mais perturbadora que tive em toda a minha vida. Algo que descrevo como surreal. Parado do lado de dentro, a 2 metros da porta, havia uma figura enorme, de costas para mim. Assim que vi aquela coisa, eu deixei escapar um grito abafado. E neste momento, aquilo se virou e eu pude ver melhor aquela coisa. Aquilo era uma espécie de cachorro humanoide, pois era maior que uma pessoa, principalmente na parte das pernas, que eram grandes e envergadas na parte dos joelhos. Os pés daquilo eram enormes, lembravam muito os pés de uma criatura chamada Pé Grande, cuja lenda é mais forte nos Estados Unidos. Os seus pés estavam presos por correntes, que ia de um até o outro. Mas as correntes davam espaço suficiente para a criatura se locomover facilmente. A cabeça daquela coisa era como a de um cachorro, com focinho, dentes caninos e orelhas pontudas. E o mais assustador de tudo eram os olhos vermelhos daquela criatura, que parecia possuir luz própria, e a sua boca espumava como se aquilo estivesse com muita raiva. Saí correndo e desesperado daquele lugar, tropeçando em tudo que havia pela frente. Eu tentava gritar, mas era como se eu estivesse em uma espécie de vácuo, pois o som dos gritos eram abafados de uma forma muito estranha. Os garotos já não estavam mais na praça. Corri o mais depressa que pude em direção ao caminhão. E faltando menos de 100 metros até o caminhão, eu senti um impacto daquela criatura me jogando no chão. Caí rolando por alguns metros, e por impulso, ainda no chão, eu me virei rapidamente e joguei a luz da lanterna na cara da criatura. E a criatura deu um urro aterrador e se afastou de mim. Porém, aquilo não foi embora. O meu medo foi tanto que senti as minhas forças se esvaindo e acabei desmaiando. Acordei com a voz de um senhor me chamando e me perguntando se eu estava bem. Mas pasmem, era por volta de 6 da manhã e o dia estava claro, sem nuvens no céu. Eu estava deitado no meio do mato, a poucos metros da estrada de terra onde estava a árvore caída, e a poucos metros de mim estava o caminhão. Aquele senhor me disse que passava por ali e me encontrou caído no meio do mato. A princípio,
ele pensou o pior, mas quando se aproximou de mim, ele viu que eu estava bem. Eu, ainda muito confuso, contei partes do ocorrido a ele. E com certeza ele não acreditou. E disse que eu havia bebido alguns gorós. Mas eu tenho certeza que tudo isso foi real. Pois como explico o fato de eu estar ali, desacordado no mato, próximo ao caminhão? Fiquei muito confuso com toda aquela situação. E em seguida, um carro apareceu ali pela estrada. Então, com a ajuda minha, do Senhor e das 3 pessoas que estavam no carro, conseguimos remover a árvore da estrada. Em seguida, entrei no caminhão e segui o meu caminho para o Paraná. Anos se passaram e eu nunca tirei esse fato da cabeça. Depois de um tempo, eu comecei a ouvir relatos no YouTube sobre um lugar misterioso em uma dimensão paralela com a nossa, que se chama Sete Além. E a descrição desse lugar bate exatamente com tudo aquilo que presenciei, exceto pelo fato do lobisomem. Não foi delírio meu, pois eu não uso drogas, não fumo, não bebo e não tinha e não tenho qualquer tipo de doença. Mas eu garanto que o que contei aconteceu mesmo, de verdade. Todas as pessoas que contei isso na época zombaram de mim. Por isso, deixei de comentar o caso. Mas agora que encontrei relatos deste lugar chamado Sete Além, resolvi compartilhar o fato com vocês aqui do canal. Bem, só sei que depois dessa experiência, eu nunca mais viajei sozinho à noite, principalmente em locais afastados e sem referência. E é aquele ditado: não sei se aquele lugar era Sete Além de fato, mas tudo aquilo foi muito real. Boa noite. Essa história é verídica. Este relato a seguir aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Em uma ilha paradisíaca no litoral paranaense, chamada Ilha do Algodoal. Em novembro de 1983, tínhamos uma casa na citada ilha. E a minha irmã, recém-casada, possuía a sua própria casa, um pouco mais distante da casa dos meus pais. Em um final de semana, eu resolvi ir para a ilha. E como não queria segurar a vela dos recém-casados, resolvi dormir na nossa casa. Na época, não havia energia elétrica na ilha. E apesar das insistências dela e do meu cunhado, eu resolvi ir para casa, já que eu não ia ficar sozinho, pois tínhamos um caseiro, o qual era pescador local, um cara muito corajoso. A nossa casa ficava em uma rua de frente para a praia, e o final da rua ia para uma mata. Naquele dia, só estavam por ali os nativos do lugar, pois era época fora de férias. Saí para dar uma volta e retornei às 22h30. Obviamente, eu junto com o caseiro, pois o lugar era lindo de dia. Porém, à noite, coisas estranhas aconteciam. Até os moradores do local
respeitavam as madrugadas devido às suas crenças e medos. Assim que cheguei em casa, eu resolvi dormir na sala. Fechei a porta e perguntei se o caseiro iria pescar naquela noite. E ele disse que sim. Então, me preparei para ter uma noite tranquila de sono. Acordei por volta da meia-noite com o caseiro já de pé. Ele estava pronto para ir pescar. Porém, o mesmo me tranquilizou e disse que não iria demorar e que demoraria para sair só uns 15 minutos, tempo que levaria para pegar a isca para usar pela manhã. E ainda me convidou para ir com ele. Como eu estava muito cansado, eu recusei e fiquei em casa. Antes de sair, o caseiro me alertou a trancar a casa e não sair de dentro de casa em nenhuma hipótese. Eu disse que tudo bem e achei que ele só queria me colocar medo. Passados uns 10 minutos após o caseiro sair, escutei vários cachorros latindo, como se acuassem alguma coisa lá fora. Isso vinha de dentro da mata. E aquele barulho estava se aproximando da minha casa. Então eu fiquei olhando para ver o que poderia ser. E quando ouvi, foi a coisa mais horrível da minha vida. Comecei a escutar gritos de mulher pedindo socorro. Não cheguei a ver o que era, mas em seguida escutei 2 tiros vindo da mata. E logo após, um uivo apavorante. Escutei a voz de um homem mandando alguém correr. Provavelmente a mulher. De repente, ouvi mais um tiro, seguido de outro uivo. Também escutei aquele homem gritando. E o mesmo homem que disse para a mulher correr, gritava por ajuda, como se estivesse sendo atacado. E foi aí que os gritos dele parou. Cerca de 2 minutos depois, escutei aquela mulher batendo no portão da casa, pedindo ajuda. Ela gritava que tinha alguma coisa correndo atrás dela e que iria a matar. Eu queria muito ir lá fora, mas me lembrei que o caseiro me disse para não sair para fora de casa. De repente, escutei aquela criatura urrando de dentro da mata. Aquilo saiu da mata e parou bem em frente à minha casa. E foi aí que os cachorros começaram a acuar a coisa. E aquilo parecia que batia nos cachorros e brigava com eles. Ao mesmo tempo que a mulher batia no meu portão e gritava por ajuda. Eu não sou do tipo covarde. Tentei me levantar para ir ajudar a mulher. Porém, eu não consegui me mexer da cama. Eu estava totalmente paralisado. Tentei gritar, porém a voz não saía. E só podia mexer os meus olhos. Bem, péssima hora para me ocorrer a paralisia do sono. Aquele alvoroço todo continuava na frente da casa. Parecia que uns 15 cachorros lutavam contra algo humanoide, enquanto a mulher pedia ajuda no meu portão. Mas eu estava paralisado. E por mais que a minha vontade de ajudar a mulher fosse imensa, eu não conseguia me mexer. Aquilo tudo durou cerca de 3 minutos. Até que os cachorros se calaram. E em seguida, a mulher também parou de gritar. Ouvi uns urros e alguns rosnados, que não eram de cachorros, porém de algo muito maior. Daí então, o silêncio pairou no ar. Foi aí que achei que aquilo tudo tinha se acabado. Porém, não foi isso que aconteceu. Aquela coisa parecia que pulou o muro e entrou no quintal de casa e começou a correr, batendo nas paredes do lado de fora da casa e derrubando tudo que tinha pela sua frente. O meu desespero foi tão grande
que naquela noite eu pedi até para morrer, pois eu não aguentava de tanto pavor diante daqueles barulhos que pareciam vir de uma criatura muito monstruosa. E o pior de tudo era que eu não conseguia me mexer. Rezei o Pai Nosso e Ave Maria, porém de nada adiantou. E quando comecei a rezar o credo, tudo ficou em silêncio e voltou ao normal. Então eu consegui me mexer e desabei em choro de terror. Passados uns 30 minutos, chegou o caseiro e contei a ele tudo o que aconteceu. Ele me chamou para irmos lá fora. E quando chegamos, não havia nada de anormal no quintal do sítio. Estava tudo na mais perfeita ordem e não havia nenhum sinal de desordem. Foi aí que o caseiro me pediu para sentar na cadeira da varanda e me serviu um chá. E me contou o que foi aquilo que eu vi. Segundo ele, há uma história de um lobisomem contada pelos moradores locais, que ocorreu há uns 50 anos atrás. Havia um casal que morava em uma casinha de sapê dentro daquela mata. E eles tinham um filho recém-nascido, de 3 meses. A criança não era batizada. Certa noite, uma fera humanoide começou a tentar entrar dentro da casa daquele casal, que ficava ali, no meio da mata. A fera era muito grande e ágil. O homem pegou a espingarda e pediu para a mulher pegar a criança e sair da mata, e pedir ajuda para alguém. A mulher, sabendo que a criança ia atrapalhar ela correr, ela pegou os panos da criança que tinha o cheiro dela, e em seguida enrolou em uma boneca. Colocou a boneca nos braços como se fosse o seu filho. E em seguida escondeu a criança debaixo da cama. Ela saiu correndo pelos fundos da casa, enquanto seu marido tentava atirar no lobisomem. Quando o lobisomem percebeu que a mulher corria pelos fundos, ele ignorou o marido e correu atrás dela. Então o marido foi atrás, atirando e pedindo para a mulher correr. Ele conseguiu acertar 2 tiros na criatura. Então a fera foi em seu encalço e o matou. Em seguida voltou a perseguir a mulher, que logo saiu da mata e veio aqui, nessa casa, pedir ajuda para os antigos moradores. E logo em seguida, a fera saiu da mata atrás da mulher. Mas a criatura foi surpreendida pelos cachorros, enquanto a mulher gritava no portão, pedindo ajuda. Os antigos proprietários desse sítio, por medo, ignorou os gritos da mulher e não a ajudou. Aquela fera matou todos os cachorros e em seguida matou a pobre mulher. Porém, o alvo da criatura era a criança não batizada. E quando aquela coisa percebeu que foi enganado e que a mulher não estava com o filho nos braços, a criatura pensou que talvez a criança estivesse aqui no sítio. Então, a fera pulou o muro e destruiu tudo aqui no sítio. Um coronel morava nesse sítio com a sua família. No outro dia cedo, ele avistou todo o estrago causado pelo lobisomem, inclusive a mulher e os cachorros mortos. Também encontrou o homem morto na mata, mas a criança foi encontrada sã e salva. O coronel descobriu que o homem responsável por tudo isso era um dos seus empregados. Aquele empregado não aceitou o fato da mulher que ele amava ter se casado com outro homem. Além do mais, ele havia aparecido com 2 machucados de tiro em seu ombro. O coronel
mandou pegar aquele homem. E em seguida amarrou os seus 2 braços em um cavalo e as suas 2 pernas em outro cavalo. Ele deu um tiro para o alto, assustando os cavalos, e cada um correndo para uma direção e partindo o homem em vários pedaços. Depois disso, aquele coronel se mudou dali. Ele pegou a criança e a criou como se fosse o seu filho. E este sítio ficou à venda. De manhã, conversando com os moradores locais, fiquei sabendo que outras pessoas já haviam passado pela mesma experiência. E tudo aquilo que eu vi aquela noite são um tipo de fantasmas conhecido como impressão. Eles causam uma atividade paranormal no local que retrata o acontecido de suas mortes. E isso se repete por vários anos, para que todos saibam o modo injusto que morreram. Bem, sendo real ou não, eu sei o que ouvi e passei aquela noite. E é como se diz o velho ditado: eu não volto nesse sítio nunca mais. Boa noite. Boa noite, me chamo Marcelo e sou peão de um sítio localizado em Juquitiba, em meio à Mata Atlântica. Um lugar bem isolado do mundo, porém muito bonito e agradável de se morar. Devido a alguns fatos que irei narrar aqui, os meus patrões decidiram vender a propriedade. Bem, na verdade são os meus ex-patrões, pois se eu ainda trabalhasse para eles, eu seria totalmente proibido de tocar nesse fato que ocorreu há 5 anos atrás, neste lugar. Os meus patrões nunca moraram no sítio, porém, em toda temporada de férias, ele vinha com a sua esposa e com seu filho. Às vezes, também vinha com outras pessoas da família, mas nunca passavam mais de uma semana no lugar. E quando estavam ausentes, o sítio ficava sendo cuidado pelo caseiro e a sua esposa. Eu e outros 2 homens éramos os responsáveis pela segurança do lugar, pelo fato do lugar ser bem isolado, e o meu patrão ter medo de bandidos, que vinham de outras regiões. Bem, como eu e esses 2 homens morávamos próximos do sítio, recebíamos uma quantia considerável em dinheiro, para estarmos sempre vigiando o sítio. Como o lugar não tem sinal de operadoras de celular, eu e os 2 homens nos comunicávamos por meios de walkie-talkies. Para quem não sabe, walkie-talkies são rádios comunicadores. Funcionam como um celular, porém só se comunicam entre si em um raio de até 2 km. Nós revezávamos em turnos. Eu ficava com o turno da manhã, o Maurício ficava com o turno da tarde e o Antônio ficava com o turno da noite. Certa noite, acordei com o Maurício me chamando pelo rádio. Ele dizia que alguém muito suspeito rondava pelo sítio, mas não parecia ser uma pessoa, e sim outra coisa. Eu disse a ele que já estava a caminho. Peguei a minha arma e o meu cavalo, e assim que cheguei a uma certa distância do sítio, eu desci do cavalo para não chamar atenção.
e me comuniquei pelo rádio com os outros 2 peões. Eles me pediram para os encontrarem na guarita, próximo à entrada, e não fazer barulho. Assim que cheguei, encontrei os 2 homens aterrorizados. Eles não acreditavam no que via, e muito menos eu. Havia uma criatura enorme dentro do quintal do sítio. Eu não sei como descrever aquele ser, mas aquilo se assemelhava muito a um cachorro enorme. Era todo preto e devia ter no mínimo uns 2 metros de altura. A criatura aparentava ser muito gorda. E enquanto aquilo estava de 4 patas, cheguei até a pensar que fosse um javali. Mas assim que a criatura se pôs de pé, eu pude ver o real tamanho da coisa. Eu e os 2 homens ficamos ali, observando da guarita. A criatura ficou um bom tempo parada, olhando para o chão. E de repente, aquilo começou a vomitar algo que parecia com sangue e pedaços de carne. Fiquei até com náuseas observando tudo aquilo. Pensei em atirar, mas o Maurício me disse que era melhor não, pois da distância que eu estava, eu nunca acertaria. E além do mais, o tiro poderia provocar a criatura e aquela coisa partir para cima de nós. Depois de uns 10 minutos, aquela coisa parou de vomitar. E em seguida, pulou o cercado e entrou na mata. No dia seguinte, pela manhã, retornamos até o sítio e perguntamos ao caseiro se ele não viu nada do que ocorreu na noite anterior. E ele disse que não. Então, contamos a ele tudo o que havíamos presenciado e que seria bom se ele avisasse o patrão. Ele disse que não preocuparia o patrão com uma coisa boba, pois com certeza deveria ser algum animal ali da mata. Bem, deixamos isso de lado e fomos embora. Porém, algo que me chamou a atenção era que passei pelo mesmo local onde a criatura havia vomitado e não tinha nenhum sinal de vômito no lugar. Achei aquilo muito estranho, mas deixei pra lá. Certa noite, 2 dias depois do ocorrido, o Maurício me chamou novamente pelo rádio. Ele dizia que novamente aquela mesma criatura estava no quintal do sítio. Peguei a minha arma e fui o mais depressa possível. Assim que cheguei na guarita, o Maurício e o Antônio já estavam lá, observando a criatura ao longe. Dessa vez, havia um porco amarrado em uma árvore no quintal do sítio. A criatura foi andando em direção do porco, enquanto o porco gritava em desespero, como se soubesse que a morte se aproximava. Eu sabia que aquilo ia devorar o porco, e também sabia que seria uma ótima oportunidade para pegar a criatura distraída. Saí da guarita e corri até uma árvore que ficava mais próximo de onde a criatura estava, enquanto o Maurício e o Antônio me davam cobertura de dentro da guarita. A criatura chegou muito perto para apanhar o porco. Porém, surpreendi aquela coisa com um tiro. Em seguida, me escondi atrás da árvore, com a parte da cabeça olhando em direção da coisa, para ver qual seria a sua reação. Bem, eu errei o tiro, mas para minha surpresa, ao invés da criatura olhar para onde eu estava, aquilo olhava em direção aos 2 homens na guarita. Era como se aquela coisa soubesse que havia alguém ali. E foi aí que esse monstro deu um uivo aterrador, ignorou o porco e correu para a mata. Aquilo tudo era muito estranho. Aquele porco não se amarrou sozinho no quintal do sítio. Com certeza havia alguém por detrás disso tudo.
Além do mais, como a criatura sabia que os homens estavam na guarita, sendo que o tiro dado veio da direção oposta? Muito estranho. Eu e os homens discutimos o assunto e achamos melhor falar tudo diretamente para o patrão, sem comentar nada com o caseiro. No dia seguinte, o patrão estava no sítio. Era um sábado e ele foi até o local para instalar um aparelho de TV. Aproveitei a oportunidade, chamei os homens e contamos tudo para o patrão. Ele acreditou e disse que suspeitava quem seria o tal lobisomem. Então fizemos um plano. Naquele mesmo dia, chamamos o caseiro e explicamos tudo que vimos na noite passada. E também falamos que tínhamos um plano para pegar a criatura. O plano era o seguinte: o caseiro deveria mandar sua esposa para casa, pois ela estava grávida e seria muito perigoso ela ficar ali na casa do sítio, até mesmo pelo fato de uma bala perdida acertar ela. E quanto ao caseiro, ele amarraria o porco no mesmo lugar, para servir de isca para a fera. Ele também ficaria sozinho na guarita, onde se tem uma ótima visão do local. E quanto a mim e aos dois homens, ficaríamos armados de tocaia dentro de uma garagem fechada. Essa garagem era onde o patrão guardava o seu Camaro, para não chamar atenção. O patrão havia tirado o Camaro dali. Então ficaria somente eu e os dois homens, ali escondido na garagem. E assim que o caseiro avistasse a criatura, ele nos chamaria pelo rádio, e assim apareceríamos atirando na coisa. O caseiro insistiu que a criatura com certeza deveria ser um javali, mas eu falei que não importa o que fosse. Eu estava sendo pago para não deixar ninguém invadir a propriedade, fosse homem, animal ou alienígena. Bem, a noite chegou e tudo ocorreu como combinamos. Amarramos o porco de isca e o caseiro ficou na guarita com o rádio. E eu e os dois homens fomos para a garagem. O tempo passou e nada da criatura. Já era por volta de meia-noite. Então chamei o caseiro no rádio e disse a ele que eu e os dois homens dormiríamos ali, na garagem, e que se ele avistasse algo, nos chamasse imediatamente pelo rádio. Por volta de 3 da manhã, escutamos um estrondo na garagem. Era a criatura, que partiu com muita fúria para cima de mim e dos dois homens, que estava ali, deitado dormindo dentro da garagem. Bem, já era para estarmos mortos, se realmente estivéssemos ali, deitados dormindo. Para o azar da criatura, era apenas travesseiros, vestidos nossas roupas e cobertos. Nós estávamos na laje da garagem, observando tudo em volta, enquanto a criatura estraçalhava os travesseiros, achando que eram nós. Em um rápido movimento, tranquei a porta da garagem por fora e passei o cadeado. Avisei o patrão pelo rádio que havíamos trancado a criatura na garagem e que o plano deu certo. O patrão nos orientou a ir para casa e descansar o resto da noite, pois às 6 da manhã ele queria que todos nós estivéssemos lá, com as nossas armas, para despachar a criatura para o inferno. Assim fizemos, e no outro dia bem cedo, quando chegamos ao sítio, lá estava o patrão e o seu irmão. Ambos estavam armados. O irmão do patrão abriu o portão da garagem, enquanto eu, o patrão, o Antônio e o Maurício ficamos apontando as nossas armas
para o que quer que estivesse ali dentro. E assim que o portão foi aberto, quem estava ali era nada mais, nada menos que o caseiro. Eu gostaria de dizer que foi para nossa surpresa, mas não foi, pois já sabíamos que o caseiro era o lobisomem. Pois esse era o nosso plano. O caseiro tinha que acreditar que eu e os outros 2 peões estávamos na garagem dormindo, enquanto estaríamos em outro lugar. Nós o deixamos sozinho na guarita. E com certeza ele se certificaria se de fato estávamos todos dormindo, para se transformar na criatura e passar pelos fundos do sítio, evitando que o porco de isca o avistasse e nos acordasse com seus gritos. Então, a criatura se aproximou da garagem sorrateiramente para fazer o seu ataque. E assim que aquele lobisomem entrou na garagem, trancamos a porta pelo lado de fora e o prendemos lá dentro. O caseiro estava sem roupas. Ele saiu lá de dentro sem dizer uma palavra, enquanto todos nós o mantinha na mira de nossas armas. Ele foi embora dali, e no mesmo dia ele pegou a sua esposa e sumiu no mundo. O meu patrão ficou com muito receio disso tudo que aconteceu, e acabou decidindo colocar o sítio à venda. E caso alguém queira comprar, ele está no Mercado Livre pelo preço de 2 milhões. Vocês podem digitar Sítio de Juquitiba, que vocês verão as fotos reais do lugar. Bem, é como diz aquele ditado, né? Não se pode confiar em caseiros que se transformam em lobisomens. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo André. Gostaria de falar a cidade onde moro. Porém, sou casado com uma cigana. E por este fato, não temos moradia fixa. Não é por falta de condições financeiras, mas por tradição mesmo. Mas posso dizer que ainda moro no estado do Amazonas. Na época desse acontecimento, eu morava na cidade de Juruá, Amazonas. Esse fato se passou há mais de 15 anos atrás, durante a minha juventude. Voltarei um pouco no início dos fatos para melhor esclarecimento. Desde criança, nunca conheci o meu pai. Eu morava com a minha mãe em um barracão, nos arredores de Juruá. Esse barracão foi construído em uma área invadida por pessoas sem terra. Na época, um ex-namorado da minha mãe construiu nesse terreno. E depois de muitos anos, ele e minha mãe se tornaram proprietários da área. Mas depois de um tempo, esse rapaz abandonou a minha mãe e foi embora. A minha mãe se tornou usuária de drogas. Nossa única renda era R$300 do Bolsa Família e uma cesta básica enviada pela minha avó materna, da cidade de Urucará. Essa cesta básica era enviada pelos correios todo mês. Com o tempo, a minha mãe começou a trocar a cesta básica por drogas.
e também todo o dinheiro do Bolsa Família. Eu sempre me alimentava na casa de alguns vizinhos. Eu os prestava favores, como capinar o quintal ou ir na mercearia, essas coisas. E assim eu ganhava comida e alguns trocados. Aos meus 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe para o tráfico. Ela foi assassinada a sangue frio enquanto voltava para casa. A minha única família era a minha mãe e a minha avó, que morava em Urucará. A minha avó veio para me levar para morar com ela, mas fui muito tolo e recusei a ir, devido aos estudos e a uma garota do colégio que namorava na época. Pouco tempo depois, eu descobri que essa garota não era quem eu imaginava. Ela me traía com o primeiro cara que aparecesse em sua frente. Então, terminamos o namoro. E com o fim da relação, veio a depressão. E para aliviar a depressão, eu comecei a usar drogas, que foi o pior erro da minha vida. Um certo dia, eu, muito deprimido, voltava da boca de fumo para casa. Chovia muito aquela noite, e pelo caminho eu encontrei um cãozinho vira-lata na rua. Ele era filhote e parecia estar abandonado. Eu não tinha condições para cuidar de um cachorro, pois não tinha nem como me alimentar. Mas mesmo assim, peguei o animal e decidi cuidar dele. Dei a ele o nome de Max e passei a pedir restos de carne nos açougues para o alimentar. Também ganhava doações de rações do pet shop. Mas eu era um lixo de pessoa nessa época. Muitas das vezes eu pegava as rações que ganhava e trocava por drogas. Max era amado por todos, por ser um cãozinho muito extrovertido. Ele chegava nas casas de rações pulando e brincando com as pessoas, que se comoviam e já sabia que ele queria comer. O pessoal do açougue sempre dava carne para ele. Max era muito animado para tudo e muito inteligente. Era meu único companheiro. Ele sempre ia comigo nas biqueiras comprar drogas. Mas de tão inocente, não sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente me seguia como um guarda-costa. E assim que chegava, ele logo procurava brincar e animar todos ali que vendiam drogas. Max era a única coisa que me importava nesse mundo. Várias vezes pensei em tirar a minha vida, e só não fiz por causa dele. Aos meus 18 anos de idade, eu passei a dever os traficantes locais. Então, peguei drogas na mão de um deles para vender, e assim pagar toda a dívida. Peguei uma quantia alta em drogas. Prometi vender tudo. E com o dinheiro que eu ganhasse, eu pagaria a minha dívida. E ainda me sobraria algum dinheiro. Vendi uma parte da droga e a outra parte eu usei. A minha dívida com os caras se tornou muito maior. O meu plano era pegar o Max e usar esse dinheiro para fugir dali, para outra cidade. Comentei esse fato com um amigo de confiança, que também era o meu vizinho. Ele se chamava Ramon. O Ramon comentou com a sua namorada, a Suzane. Ela, a troco de nada, falou para o dono da biqueira. Ele se chamava Wilson. E logo, esse Wilson mandou 4 caras atrás de mim, para me matar. Era noite, e nesse dia eu estava em um bar. E logo eu fui abordado por um dos caras que iria me matar.
Ele se chamava Elielton. Ele estava com a arma por baixo da camisa. Ele mandou eu sair do bar e segui ele. E assim eu fiz, mesmo sabendo que eu morreria aquela noite. E realmente morri naquela noite. Mas morri por dentro. E assim que saí do bar, na mira da arma, avistei 2 motos lá fora. Em uma, havia 2 homens que trabalhavam para o Wilson. E na outra, estava outro homem, que também era um dos homens do Wilson. O desgraçado enviou 4 caras para me matar. Esses homens viraram para mim e disse que queria apenas conversar. Sem pensar 2 vezes, eu saí correndo dali. Eles me seguiram de moto. Porém, eu corria como nunca corri em toda a minha vida. Entrei em alguns becos e pulei alguns muros de umas casas abandonadas, até chegar em casa. Max estava na porta de casa. Assim que entrei, eu o chamei. Mas ele viu que os homens que me perseguiam eram uma ameaça. E assim que aqueles homens arrombaram o meu portão e apontaram a arma para mim, o Max, nesse momento que sempre foi um cachorro dócil, se mostrou totalmente dominado pela fúria e atacou os homens. Isso me possibilitou fugir pulando pelos muros das casas vizinhas, até sair uma estradinha que dava para uma mata. E assim eu me escondi, abandonando o meu cãozinho. Fiquei escondido na mata. Eu morava em uma favela. A polícia não entrava ali e pouco se importava com os moradores. Então, fiquei escondido naquela mata por quase 2 dias. Voltei para casa para buscar o Max e fugir daquela cidade. Mas o que presenciei ali me fez morrer por dentro e desabar em lágrimas. Max estava morto, com vários cortes no corpo, sinais de agressão e várias queimaduras. Eu gritei de fúria. A minha dor foi tão grande que soquei a parede, arrancando pedaços. O meu vizinho logo apareceu e me deu água com açúcar para me acalmar e me tirou dali. Em seguida, ele me levou para a rodoviária e pagou a minha passagem de ônibus até Urucará, para assim eu encontrar a minha avó. No caminho da rodoviária, ele me contou que escutou o Max lutando com os traficantes, impedindo que eles fossem atrás de mim. Mas os homens o golpeou com pauladas e, para se vingar de mim, torturou o cachorro com chutes, pauladas e queimou seu corpo com cigarros. Este vizinho, ouvindo os gritos de dor do animal, apareceu no muro e pediu para ter misericórdia do cãozinho. Porém, os caras apontaram a arma para ele e o mandou calar a boca e entrar para dentro. Senão, seria ele ali no lugar do cachorro. Entrei no ônibus e desabei em lágrimas durante todo o caminho. Meu único amigo de verdade estava morto. Era um ser puro e inocente, e foi morto por pessoas que não deveriam viver. Neste momento, eu já me decidi o que fazer. Enviaria cada um dos responsáveis para o inferno, nem se tivesse que vender a minha alma para o diabo. Pensei bem no assunto durante os 800 quilômetros de Juruá até Urucará. Vocês conhecem as viagens dentro do Amazonas. Além de levar muito tempo até o destino final, sempre tem que fazer baldeações em outras cidades. E boa parte do percurso tem que ser feito de balsa, pois não há estradas. Cheguei até a casa da minha avó. Ela morava sozinha, em uma casa
quase dentro do mato. O meu avô já era falecido há muito tempo. Ela me viu em um estado deplorável. Contei tudo a ela, o que havia acontecido, inclusive a morte do Max. E disse a ela que um dia voltaria até Juruá para me vingar. Ela apenas me disse que agora não, mas um dia eu estaria pronto. A minha avó cuidou de mim. Eu sabia que ela era meio voltada para a feitiçaria, mas não imaginava que ela era uma das maiores feiticeiras que já existiu em todo o Amazonas. E muitas pessoas ali da região e de outros lugares distantes sempre a procurava para fazer trabalhos pesados de feitiçaria ou magia negra. Eu estava em abstinência das drogas, mas a minha avó fez trabalho para os pretos velhos da mata, entregou a minha vida a eles e pediu para que levassem todo o vício que houvesse em mim. E assim aconteceu. Tomei nojo de usar qualquer tipo de drogas. E em 3 meses eu já era outra pessoa. Um homem forte e saudável, mas ainda assim muito deprimido pela morte do Max. Certo dia, a minha avó disse que sabia que eu morreria, mas pediu a uma entidade chamada Agares que não me deixasse morrer. Porém, essa entidade disse que as coisas do mundo espiritual acontecem tudo ao mesmo tempo, podendo assim eles saberem com antecedência, e que eu já estava morto no mundo espiritual, e em menos de um dia eu morreria no mundo físico. Mas a minha avó tem o dom de conjurar demônios. Então, ela obrigou essa entidade a impedir a minha morte. E essa entidade disse a ela que a única forma era trocando uma alma por outra. Eu viveria, mas no meu lugar morreria quem eu mais amasse nesse mundo. E assim, o Max veio a morrer no meu lugar. Eu estava decidido a usar o pouco da dignidade que ainda me restava para vingar a morte do Max. A minha avó disse que me ajudaria, porém seria um caminho sem volta. Eu concordei e disse a ela que seria um pequeno preço a se pagar por alguém que deu a sua vida para me proteger. A minha avó começou a fazer uns trabalhos espiritual em mim. E assim que terminamos, entrei em uma espécie de ritual, chamado Ritual da Besta Fera. O procedimento eram banhos com algumas ervas da mata. E também tinha que recitar algumas palavras em sumeriano. O sumeriano é uma língua morta falado na antiga Suméria. Um tipo de linguagem arcaica, usado pelos sumérios para evocar demônios antigos e entidades pagãs. A minha avó era uma mulher que vivia no meio do mato, mas a sua inteligência era superior à inteligência de muitos doutores por aí. Para vocês terem ideia, além dela ser poliglota, ela falava vários outros tipos de línguas mortas, como o fenício, falado na antiga Fenícia, copta, que era falado no Egito na época dos faraós, grego arcaico, hebraico, aramaico, latim e úmbrio. Ela também falava a língua dos mortos e a língua extinta dos antigos indígenas que habitavam no Brasil, que era o tupi antigo, o guaicuru, ava canoeiro, tupiniquim, tamoio e pataxó. Ela nunca foi à escola, mas sabia de muitos segredos do mundo revelado a ela pelos seus 2 mentores. Um deles era Paimon, um demônio da mitologia cristã, e Anto,
um demônio feminino da antiga Suméria. Ela se projetava para o astral e aprendia as línguas mortas enquanto dormia, e vários outros segredos do mundo. Enfim, o meu último processo do ritual era encarar a lua cheia durante 7 luas. O objetivo era me concentrar no brilho da lua e expor para fora toda a minha fúria. Isso para mim era fácil. Eu sempre me lembrava daqueles vagabundos matando o Max, e a minha fúria me dominava. Eu não mudava de aparência até então, mas uma força fora do comum me dominava. Conseguia com muita facilidade arrancar uma árvore pequena do chão. Era como se todos os músculos do meu corpo se exercitassem, provocando uma força absurda. No 7º dia do ritual da lua cheia, finalmente eu consegui me transformar em uma fera. Uma fera sádica, demoníaca, com sede de sangue e consciente. Mas no primeiro dia da transformação, eu fiquei totalmente inconsciente e tentei atacar a minha avó. Porém, ela contou que na hora, uma entidade de proteção a ela, que chamava Izimud. Izimud é um demônio de 2 faces, que olha de 2 lados opostos. E assim que essa entidade viu que a minha avó corria perigo, se manifestou nela. E a minha avó, apenas com um toque na minha cabeça, me fez desmaiar. E assim eu voltei a si. A parte final do ritual foi a proteção e resistência. Na última lua cheia, a minha avó me enterrou na mata. Fiquei apenas com a minha cabeça pro lado de fora da terra. Ela disse para mim não ter medo, pois nenhum animal selvagem ou peçonhento se aproximaria de mim. Fiquei ali sozinho, enterrado naquele buraco. E tarde da noite, notei que uma sombra de um espectro saía da mata e se aproximava. Aquilo veio sorrateiramente em minha direção. E assim, aquela sombra entrou dentro de mim. No outro dia cedo, a minha avó foi até o local e me tirou dali. Voltei para casa e tomei um banho. A minha avó me chamou até o cômodo de sua casa, onde ficava o seu altar e as imagens de entidades e os seus utensílios mágicos. Ela pegou um punhal e começou a passar em meu corpo, enquanto recitava um tipo de oração em romani. Romani é uma língua ainda utilizada por alguns ciganos. Assim que a minha avó terminou a oração, ela abriu os olhos e, num rápido movimento, ela cravou o punhal em meu peito. Neste momento, me faltou o ar e eu caí no chão, agonizando, com falta de ar. A minha visão ficava turva. Aos poucos, eu fui parando de me debater. Ela se aproximou de mim e puxou o punhal de volta. E neste momento, os meus sentidos foram voltando e o ferimento cicatrizou, deixando apenas o sangue no meu peito. E também eu não sentia dor alguma. A minha avó logo se virou para mim e disse: "Está feito. A arma do inimigo não causará danos a ti. A flecha do caçador será como palha em sua pele, e o punhal do homem não poderá te ferir. A força lhe foi dada para derrubar o inimigo, e nada será cobrado. Porém, a sua ira jamais deverá cair sobre o inocente. E caso você faça o mal ao inocente,
a sua vida lhe será tirada. Mas antes, tu pagarás um altíssimo preço, ainda em vida. Agradeci a minha avó por tudo e retornei a Juruá quase 2 anos depois de sair de lá. Voltei para o meu barraco, que estava sendo usado como biqueira. Assim que cheguei até o local, havia 3 pessoas ali. Uma delas era o Elielton e outros 2 homens desconhecidos. Assim que o Elielton me viu, ele perguntou o que eu queria ali, e eu disse que queria matá-lo. Mas primeiramente, eu queria que ele avisasse o Wilson e os outros caras que eu estava de volta. Ele tentou me intimidar com uma arma, mas eu me segurei para não lhe arrancar a cabeça, pois ainda não era a hora certa. Em seguida, eu saí dali e fui até a mata onde havia enterrado o Max. E fiquei lá por horas, chorando sobre o seu pequeno túmulo. Em seguida, uma moto chegou. Era o Elielton e um dos homens responsáveis pela morte do Max. Eles largaram a moto e vieram atrás de mim. Mas assim que os avistei, saí andando para dentro da mata. E em seguida, os 2 vieram correndo atrás de mim. Eles se aproximaram me chamando. Fiquei de costa e eles atiraram várias vezes. Senti muita dor com os tiros e caí de joelhos no chão. Em seguida me levantei, e foi aí que as risadas deles se transformaram em gritos de pavor. Primeiro, eu peguei o cara que estava com o Elielton, cravei a minha mão dentro de sua barriga e puxei o seu intestino para fora. O Elielton subiu na moto e correu pela estradinha de terra. Então, eu me transformei na fera sanguinária, ou no lobisomem, como muitos chamam. Porém, este lobisomem que eu me transformava não eram esses lobinhos que morrem com facadas ou tiros de 22. Já ouviram falar de um alfa? Bem, eu era algo próximo a isso. Eu conseguia me locomover 3 vezes mais rápido que a moto. Corri pelo mato, acompanhando o Elielton na moto. E no momento mais oportuno, eu pulei em cima dele, o derrubando no chão. Ele caiu desacordado de tanto medo. Então, eu arranquei a sua perna esquerda com a boca. E ele acordou gritando, enquanto eu devorava a sua perna. Ele tentou se arrastar pelo chão. Eu caminhei até ele e disse com uma voz demoníaca: Isso é pelo que você fez com Max. Não sei se existe outros lobisomens como eu, mas lobisomens que se transformam por meio de magia pesada são conscientes e podem conversar com uma voz aterradora, que é natural da criatura ou do demônio que age em seu corpo. Devorei as 2 pernas do Elielton, até ele parar de se mexer e morrer. Então, eu arranquei a cabeça do seu cadáver e fui embora dali. A polícia tá pouco se fudendo pra quem vende drogas ou traficante. No mínimo, quando eles encontraram o corpo do Elielton, eles ficaram felizes com a morte dele e não fizeram o mínimo de esforço para investigar. No dia seguinte, eu voltei até o barraco e mandei um dos homens de Wilson levar um recado para ele. Entreguei a cabeça do Elielton para os homens que estavam ali e mandei que eles a levassem para o Wilson e dissesse para aquele filho da puta que eu queria o encontrar naquela noite, para dizer a ele que eu estaria no início da estradinha perto da mata e que se ele não fosse até mim, eu iria atrás dele e seria muito pior.
Naquela noite, o Wilson apareceu com 10 dos seus homens. Assim que os vi, eu corri para dentro da mata. Eles entraram gritando, tentando me intimidar e debochando da minha cara, como se eu fosse a presa, e não o contrário. O meu alvo era apenas o Wilson e os homens responsáveis pela morte do Max. Antes de me transformar na criatura, eu evoquei os caboclos da mata, para deixar os homens atordoados e perdidos na mata, assim, sem possibilidade deles escaparem. Em seguida, eu me transformei na criatura. A minha avó já tinha me orientado que quanto mais eu me transformasse na criatura, mais eu ia perdendo o controle de dominar a fera. E aquilo passaria a me dominar, me deixando inconsciente e agindo apenas por instinto. Na minha forma humana, eu não tinha a menor intenção de matar os homens que não tiveram nada a ver com a morte do Max. Mas quando eu me transformei, eu mudei de ideia no mesmo instante. Cacei um por um. Eu deixava que eles atirassem em mim, só para os torturarem mentalmente. Matei a todos e deixei apenas o Wilson por último. Esse foi o que mais sofreu. Eu o persegui por quase 2 horas, enquanto sussurrava pela mata, dizendo que o mataria. Eu podia matá-lo a qualquer momento. Porém, quando estamos no estado de fera, gostamos de brincar com a vítima, o torturando mentalmente e depois fisicamente. E quanto mais o Wilson pedia para morrer, maior era o meu desejo de o deixar vivo sofrendo. Durante quase toda a madrugada, eu o atacava e depois recuava para ele poder correr e eu persegui novamente. Várias e várias vezes ele chegava perto da saída da mata, mas em um estado de confusão mental, ele voltava e se adentrava na mata. Até que certa hora ele desistiu de tentar e eu o matei, o devorando lentamente. Assim que o sol nasceu, eu voltei à forma de humano e vomitei todos os pedaços daquelas pessoas que matei e devorei. Vomitei absurdamente muito. Assim que me recuperei, eu fui até o túmulo do meu cãozinho e me despedi pela última vez. E disse que estava feito. E todos pagaram com a vida. Fui embora para sempre de Juruá. E nunca mais voltei a me transformar na fera. Conheci várias pessoas que já fizeram maldade com animais. E todos eles tiveram um final ruim. Era uma doença terminal ou morriam de forma trágica. E com o tempo eu acabei percebendo que realmente a vingança pertence ao Deus cristão. Toda a maldade que as pessoas fazem com crianças ou animais que são seres inocentes, essas pessoas pagam da pior forma. Me tornei cigano, assim que casei com uma linda cigana, chamada Gabriele. Hoje tenho 2 filhos, e desde pequenos eu os ensino a respeitar as matas e amar os animais. Boa noite.